Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a tocar uma música do Jason Mraz que chama I'm Yours. É uma música aí bem popular, né, que tem um estilo um pouco mais havaiano. A base dele parece que é tocada com um instrumento que chama ukulele, que parece um violãozinho pequenininho, de 4 cordas somente, mas a gente vai aprender a música toda com base no violão. O que eu vou exigir de vocês, na verdade, é só aprender o solo por enquanto. Se vocês sentirem firmeza, vocês pegam para aprender também a base da música, que é uma batida diferente do que eu ensinei na anterior, e também ele exige que você saiba usar pestana. Então eu não vou exigir que vocês aprendam a base por agora, mas de qualquer maneira fará parte da aula. O principal vai ser o solo. E aí, para quem vai pegar só o solo, eu preparei uma base, né, de áudio que eu vou mandar aqui no grupo. E essa base vai servir para vocês acompanharem a música com o solo, para vocês terem noção do que vocês estão tocando no tempo certo e da forma que também fique mais gostoso você sentir que você está realmente tocando a música da forma como ela é. Então é um solo muito tranquilo, muito fácil, tá? Claro que tudo se torna mais fácil se você praticar, pode ser que de início pareça difícil, mas com uma semana de prática, ou duas no máximo, você vai pegar rapidinho. Claro que tem que ter comprometimento, né? Então, o solo que a gente vai aprender vai ser feito de um jeito diferente como eu estava ensinando. Né? Eu ensinei batida, eu ensinei usar palheta, eu usei ensinar uma corda de cada vez. E aqui a gente vai usar o dedilhado, apenas esses 3 dedos, para tocar mais de uma corda ao mesmo tempo. Mas não se assuste, é bem tranquilo, tá? A técnica, na verdade, que a gente vai usar aqui hoje, que vocês aprenderam na leitura de tablatura, é o slide. Vocês lembram do slide? O slide é basicamente você arrastar a sua mão de uma casa para outra com apenas um toque da corda. Eu vou mostrar aqui na prática como é que é para vocês recordarem. E é uma forma também de vocês entenderem como é que se lê a tablatura quando é tocado 2 cordas ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona esse solado. E depois eu vou tocar a música no solado com a base que eu gravei para vocês entenderem como é que é na prática. Claro que é importante vocês conhecerem ou escutarem a música para saber o que vocês estão tocando primeiro. Né? Depois que vocês escutarem a música, e aí vocês começam a praticar na forma como está sendo ensinado, e vocês voltam para a aula aqui e assistem essa prática de solo, tá? Para tocar a música do Jason Mraz no solo inicial, a gente vai usar basicamente a técnica slide, que é a técnica que eu ensinei para vocês durante a aula de tablatura, que consiste basicamente em você passar de uma casa para outra somente arrastando o dedo com o toque da mão direita. Então eu vou tocar a corda uma vez aqui, a corda Mi, que é a mais fina, a primeira corda, passando da casa 7 para a casa 9. Isso seria um slide. O slide ele pode ser feito invertido também, que é da casa 9 para a casa 7. Isso que eu estou ensinando para vocês ainda não é a música, é somente relembrar a técnica do slide, ok? E logo, a música em si, vocês podem observar que na tablatura é tocado mais de uma corda ao mesmo tempo. Para vocês aprenderem como é que toca a corda no dedilhado, é preciso lembrar que a mão direita, de preferência, se você não quiser tudo bem, mas de preferência, ela precisa estar com a unha um pouquinho maior, para que vocês consigam sentir a unha puxando a corda. Então, antes de você fazer qualquer treinamento com esse solo do Jason Mraz, tenta puxar a corda com a sua mão direita da maneira como eu estou fazendo, usando apenas os 3 dedos, que é o indicador, o médio e o anelar. Como é que é feita essa puxada de corda durante um solado? A puxada ela é feita de uma forma um pouco diagonal, ou seja, ela não é feita nem com o movimento horizontal, porque horizontal você arrasta o dedo, não sai nenhum som, e nem vertical, porque a posição da mão não permite que faça esse movimento vertical. E se você tentar fazer, a corda puxa demais e fica desconfortável. Então, por causa da posição da mão, o movimento de puxada é um pouco diagonal. Você pode perceber que se você tentar tocar com as pontas dos dedos, o som vai sair um pouco mais abafado, o que não tem nada de errado. Mas o som ideal é feito com a unha. Então eu vou tentar tocar só com as pontas dos dedos para você sentir a diferença. Agora com a unha. E claro que
toda puxada de corda no dedilhado, ele tem uma intensidade. Então você pode fazer a puxada um pouco mais baixa, você pode fazer uma puxada média e uma puxada alta. Se você puxar demais a corda, corre o risco de você arrebentar. Então cuidado para você não cometer esse erro, tá? Então puxar a corda assim é errado, tá? Tem que ter um bom senso aí na hora de puxar. Eu acho que na prática, você treinando enquanto eu vou falando, você vai perceber que isso não é difícil de fazer. Na verdade, é bem intuitivo até. Claro que, como tudo, precisa de prática. É o que eu sempre digo. Então, voltamos aqui à música do Jason Mraz, I'm Yours. Essa música, na tablatura, vocês vão perceber que, de início, você toca as duas primeiras cordas ao mesmo tempo, que é a corda Mi e a corda Sol. Você vai manter os dedos da mão direita, que é o dedo que vai fazer o dedilhado, somente nessa posição, você não mexe. Então, isso quer dizer que o dedo anelar ele vai ficar na primeira corda, o dedo médio vai ficar na segunda corda e o dedo indicador vai ficar sempre na terceira. Isso não muda, isso vai ficar fixo nessa música, tá? Em outras músicas mais complexas, com dedilhados mais elaborados, claro que existe a variação, porque varia de algumas cordas para outras. Mas como esse é um solo mais simples, essa variação não precisa acontecer. Até porque o que eu estou tentando mostrar para vocês é aprender o dedilhado de uma forma bem simples e didática. De forma que você não precisa mudar muitas posições das mãos para fazer um solo bacana com o dedilhado. E aqui na mão esquerda também, o posicionamento das mãos também não varia muito, os dedos. A gente vai começar, como mostra na tablatura, com o dedo anelar e o dedo médio, o dedo anelar na corda mais fina, na primeira corda, e o dedo médio na segunda corda. Ele vai ficar praticamente fixo aqui, onde de vez em quando você vai ter que tirar o dedo anelar para substituir pelo indicador numa outra casa, ou pegar o indicador e jogar na terceira corda. Vocês vão entender isso que eu estou te falando na prática, tá? Então vamos fixar somente esses dois dedos aqui nas duas primeiras cordas. Lembrando, anelar na primeira e médio na segunda. Se você manter na casa 7 do violão, como mostra na tablatura, para começar a música, você vai começar a tocar só essas duas cordas para fazer o slide, ok? Então, lembrando, essa posição dessa mão não muda durante toda a música, ok? Puxa as duas primeiras cordas enquanto faz o slide, pressionando bem a casa 7, arrastando até a casa 9, para fazer esse som. Vou fazer uma repetição. Conseguiu ver? Então é isso. Para começar, pratique o slide, tocando as duas primeiras cordas na postura da mão direita que eu ensinei, dedo anelar na primeira corda, dedo médio na segunda corda, arrastando da casa 7 até a casa 9. Ok, se você já fez isso, já é um grande passo para a música, porque a música é praticamente slides, certo? Então, o primeiro passo, agora, depois de você fazer o slide, na verdade, o segundo passo, é depois que você fazer esse slide, você voltar lá na casa 5 de novo, com os dois dedos na casa 5, para tocar a corda mais uma vez e fazer esse som. Então a sequência é... Vocês viram que eu toquei a corda duas vezes somente com a mão direita. Uma para fazer o slide e mais uma vez para fazer o som da casa 5, onde eu voltei com os dedos para cá. Ok? Então, passo 1, slide. Passo 2, casa 5. Os dedos não saíram do lugar, vocês viram, né? Nem da mão direita, nem da mão esquerda. O que eu quero dizer é, tipo, não alternei as cordas aqui com os dedos. Ele saiu do lugar de uma casa para outra, mas não alternei, tá? Então, o próximo passo, que é o terceiro, é você repetir o slide e fazer uma variação, que a variação que eu vou mostrar para vocês, está escrito aí na tablatura, em vez de você estar com as duas casas, os dois dedos na casa 5,
você vai tirar o dedo anelar da corda da primeira corda e substituir pelo dedo indicador na casa 6. Ou seja, o dedo médio continua aqui na segunda corda na casa 7, para fazer esse som. Então, vamos repetir os passos aqui para vocês lembrarem. O solo você começa com um slide, volta para a casa 5, repete o slide, e agora você volta de novo lá para a casa 5, mas o indicador vai ficar só na casa 6, e você vai tirar o dedo anelar aqui. Ok? Repetindo. Tranquilo, né? Às vezes, para quem está começando, pode confundir um pouco a cabeça de quando vai fazer variação ou não. Mas praticando aí durante 10 minutos por dia, em 2, 3 dias você já está com isso bem decorado, tá? Ok, essas são as 4 partes da música. Agora, as próximas partes, a quinta e a sexta, é você repetir o slide de novo da casa 5 para a casa 7, com os 2 dedos. Só que agora o indicador vai lá para a terceira corda na casa 8, né? Então, você percebe que o dedo médio, ele fica o tempo todo aqui, ele não sai daqui, né? Só que você vai passar para as 2 cordas de cima agora. Exclui a primeira corda, agora a corda 2 e a corda 3, para fazer esse som aqui, ó. Ok? Então, vou repetir essa quinta e sexta parte. Perceberam? Saí da primeira e segunda corda para ir para a segunda e terceira corda. E aí, a sétima parte, ela é tocada 2 vezes, só que na segunda vez, mantendo essa mesma posição que foi a última que você estava com os dedos, o último toque você vai fazer um pequeno slide com o indicador da casa 8 para a casa 9. Então vai ficar da seguinte forma. Você toca uma vez mantendo o dedo aqui na casa 8, o indicador, e o anelar na casa 9, na segunda corda. Só que no segundo toque, você vai arrastar o dedo indicador para a casa 9. Ok? Então vai ficar da seguinte forma. Perceberam? Tam, tam. É um movimento bem curto de slide que você faz só com o indicador. Então, a música toda vai ficar assim, ó. Ok? Então, você repetindo esse solado, rapidinho você pega, tá? É só seguir os passos passo a passo, como eu ensinei aqui. E lembrar que a música é basicamente slide. As casas que são usadas é basicamente a quinta, a sétima, com as variações na casa 6 e na casa 8, né, na terceira corda. A casa 6, no caso, na primeira corda. Então, lembra dessas variações e lembra das casas fixas. Assim fica fácil de você fazer o dedilhado. Claro que quando a gente está tocando, a gente só usa as cordas que estão sendo solicitadas na mão esquerda. Então, quer dizer, se eu estou com os 2 dedos aqui na primeira corda e na segunda corda na mão esquerda, eu só vou tocar na mão direita essas 2 cordas que estão sendo usadas aqui na mão esquerda, né? Tirei o dedo aqui da corda mais fina, por exemplo, não é ela que eu vou tocar mais, não. Mas eu estou falando para vocês isso só nessa música. Em outras músicas, a tablatura ela vai indicar se a corda ela vai ser tocada, independente se está tendo aqui alguma casa solicitada ou não. Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o solo, vocês me falam. E aí eu vou fazer uma demonstração como é que é na prática, tocada com a base que eu mostrei para vocês aí, que eu deixei para vocês praticarem também. Então,
usem a base para vocês praticarem assim que vocês já tiverem praticado sozinho, tá? Mas usem só quando vocês pegarem cada casa, entenderem como é que funciona a puxada de corda, e aí quando vocês sentirem um pouco de segurança para acompanhar com a base, façam isso, senão vocês vão ficar muito perdidos e achar que não está sabendo tocar nada, tá? Bem, a base dessa música ele é conhecido como ritmo reggae. Então, para você aprender a base na forma como se toca, na forma da batida, a primeira coisa que você tem que entender é que no ritmo reggae a gente usa uma pequena variação onde a pressão da mão esquerda sobre o acorde, sobre as cordas, elas podem variar conforme a batida. Isso quer dizer que quando a gente vai fazer uma pressão normal nas cordas para sair o som sai limpo. A pressão que é usada como variação durante a batida é quando a gente coloca meia pressão ou quase nada em cima das cordas para sair um som abafado. Ou seja, o som sai assim, certo? E na música reggae existe essa alternância entre a pressão leve e a pressão normal. E aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, na nota Si, que é a primeira nota tocada na música do Jason Ross, que é começando com uma pestana aqui na casa 2, ela é feita da seguinte forma. Esse é o som normal com a pressão normal. Mas se eu afrouxo um pouquinho a pressão dos dedos, o som sai completamente oco, né? Sem nenhum tipo de sonoridade. Mas para a batida reggae, que é essa, existe uma diferença, porque quando você for tocar de forma lenta, você percebe que ele dá ritmo à música conforme você vai fazendo a variação de pressão. A batida que a gente vai aprender, ela é basicamente um movimento de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Essa é uma batida assim bem fácil sequencialmente de lembrar, mas para vocês entenderem como ela funciona na prática, o som, você precisa lembrar que o único que vai sair som nítido é a primeira batida de cima para baixo. As demais, você já afrouxa o dedo da mão esquerda para fazer o som abafado. Então, perceberam a diferença? Então, para você conseguir colocar isso em prática, é realmente treinando e dá um som bem legal. Na verdade, tem várias variações sobre esse mesmo tipo de batida, onde você pode alternar que também a última batida, que é de baixo para cima, ela pode sair o som também, mas aí fica a seu critério, se você fazer só da primeira, ou só da primeira ou da última, que ficaria assim, ó. Tocando de forma lenta para você entender. Unindo. Então, ambas as batidas, né, com abafamento ou sem abafamento no último movimento, dá para tocar essa mesma música do Jason M. Ross. Fica a seu critério na forma como você faz. Eu, geralmente, faço até uma alternância dos dois jeitos.
mas a maior parte das formas como eu uso é dessa maneira aí, que é a primeira que eu ensinei, que é somente o primeiro movimento com a mão, que é de cima para baixo, que vai fazer o som limpo, e o resto, som abafado. Sequencialmente. Vocês viram que até deu uma confundida e eu misturei um pouco dos dois, mas eu acho que é o hábito de tocar e acabo que na aula aqui eu mesmo errei. Mas vocês entenderam, né? Com prática a gente vai fazendo e eu mesmo que já estou habituado esqueço, né? Confundo. Certo? Bem, como é que funciona a música em questão de acorde? Eu passei para vocês aí o acorde de cada movimento. Claro que esse acorde exige muito mais pestana, mas eu disse para vocês que só se vocês quiserem desafio que vocês vão aprender essa base. E se vocês se desafiarem a aprender, tá ótimo, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que aprender a usar pestana. E pestana tem que ser treinamento porque ele trabalha muito esse músculo da mão aqui, que se você não trabalhar, fica mais difícil cada vez mais fazer alternância de posições dos acordes. Então é importante que a gente pegue uma música que tenha muito pestana, como esse do Jason Mraz, para fazer já esse treinamento, até porque não são muitos acordes. No total são 4, né? Assim como a própria música do Guns N' Roses que eu passei para vocês, que também são 4 acordes. E aí os acordes são Si, onde a pestana fica aqui na segunda casa e os outros dedos vão ficar na quarta. Ainda com a pestana na segunda casa, tem a nota Fá sustenido. E aí vamos com a pestana lá na quarta casa para fazer o Sol sustenido menor. E por fim a gente vai fazer o Ré, que não tem pestana. Certo? Então a sequência é essa. Bem, o que eu fiz aqui foi na primeira modelo de batida que eu ensinei para vocês, que é aquele onde a gente solta o som do violão, na verdade seria pressiona mais a corda somente no primeiro movimento da batida e os outros ficam mudos. Mas como eu disse para vocês, tanto faz vocês fazerem onde o movimento da batida, o primeiro e o último, solta o som e o restante fica mudo, tá? Isso aí fica de acordo com o conforto de você na forma de bater o violão e fazer alternância. Bem, então, eu não vou entrar em detalhes da maneira como você faz o acorde, porque a cifra ela está bem explicada aí de quais são os dedos em quais casas que você coloca para fazer a posição das mãos. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de iniciantes, né, que são vocês. Se ficar qualquer dúvida, não hesite em perguntar, tá? Não tem nada assim óbvio na forma de tocar a música, tudo precisa ser tirado dúvida logo no início para que você fique bom na prática do violão, que é o que você veio fazer aqui. E o que eu chamo de ficar bom não é expert profissional nem nada. É você saber tocar várias músicas com acordes fáceis de fazer, com solados fáceis e dá uma sonoridade muito legal. Não precisa ser expert para tocar uma boa música, tá bem? Então espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, qualquer dúvida estou à disposição, respondo sempre que puder. E ótima semana para vocês. Um grande abraço.